Você apenas canta sobre Deus ou você também tem reverência na sua vida por Ele? Essa é a pergunta dessa manhã. Se você apenas louva a Deus ou se Ele governa a sua vida. Bom, sou o pastor David Carvalho, pastor da Igreja Jornada, e você está acompanhando junto comigo o nosso devocional diário. Devocional que todos os dias às 5h30 aqui no YouTube, nós temos ele, mas talvez você também esteja nos escutando pelo Spotify. Seja qual for o caso, seja muito bem-vindo a esse espaço e que Deus abençoe a tua vida com a nossa reflexão de hoje. Já aproveita para curtir esse vídeo, assinar o canal, compartilhar com um amigo que precisa, deixa um comentário, isso vai nos abençoar bastante sobre o que Deus falou com a sua vida. Bom, hoje nós temos a missão de ler alguns salmos, e salmos são orações expressadas a Deus com grande alegria, mas em 2/3 em momentos de tristeza, de desafio e confusão. Então, aqui em Salmos, Davi, ou também outros autores, vão trazer glória a Deus através das suas canções e orações. O primeiro deles que eu separei para nós lermos hoje é o Salmo de número 95, versículo 1. Ele diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor e jubilemos a rocha da nossa salvação. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, venham e louvem a Deus. Aí em sequência ele aumenta o nível desse louvor. Ele diz, jubilemos, ou seja, nos alegremos com tamanho avivamento que seja notável. E aí depois ele diz, jubilemos o quê? A rocha da nossa salvação. A rocha é um lugar inabalável, a rocha é um lugar estável, a rocha é um lugar que não é facilmente derrubado ou levado como areia. Não era um lugar muito melhor para você construir e ter as tuas fundações. Era um lugar que demonstrava propriedade e estabilidade. Então ele está dizendo, Deus é uma salvação que não se altera, que não se abala, que não esmurece, que não desaparece. Deus é alguém a quem nós devemos adorar. Então, aqui fica a nossa primeira reflexão. Nós devemos adorar a Deus porque a salvação dele, assim como uma rocha, não é abalável. O segundo capítulo de hoje é Salmos capítulo 97, versículo 1. Ele diz assim, o Senhor reina. E aí ele diz assim, regozije-se ou alegre-se a terra, ou seja, todas as pessoas. Alegrem-se as muitas ilhas, ou seja, não apenas nos lugares onde existem nações, mas também nos lugares onde não existem, os lugares onde existem ilhas, em todos os lugares, ele está dizendo em toda a geografia da terra, que haja louvor a Deus e que haja um regozijo, um momento de gratidão, de alegria a Deus, no meio do seu povo. Então, a alegria, ela deve ser algo que faz parte do povo de Deus. A tristeza, ela precisa ser momentânea na nossa vida. A tristeza pode acontecer, a ansiedade pode acontecer, o medo pode acontecer, porém, eles devem ser momentâneos e não armadilhas aonde nós ficamos capturados. Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de amor, e essas características precisam sempre estar muito mais proeminentes na nossa vida do que qualquer outra. Por isso a Bíblia diz, louve a Deus com alegria. Pastor, e se eu estiver triste? Louve a Deus triste que você vai ficar alegre. Por fim, Salmos capítulo 99, versículo 9 diz, exaltai ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus. Exaltar significa erguer, significa dar grandiosidade, significa colocar acima de tudo, priorizar. Então, exalte ao Senhor, ou seja, adore, fale coisas boas a Deus e adore o seu santo nome. Então, o nome de Deus, ele é santo. Quando nós falamos o nome de Jesus, ou quando a Bíblia cita Yahvé, Jeová, aquele tetagrama que são 3 consoantes que os judeus antigos não tinham nem a coragem de, aquela reverência em falar de fato o eu sou o que sou, o Yahvé, aquele sopro de vida, o nome de Deus, ele é santo, Não é à toa que Deus diz que não é para tomar o seu nome em vão, ele diz também, porque o Senhor nosso Deus é santo. Então, louvem a Deus no seu santo monte, exultem o Senhor, porque ele é santo. Então, a santidade de Deus deve ser motivo do nosso louvor. Talvez, às vezes, quando você adora a Deus, você diz, Deus, eu te louvo porque tu és santo. Se Deus não fosse santo, a gente não era salvo. Se Jesus não fosse santo naquela cruz, nós estaríamos perdidos. Um dos motivos de agradecimento na sua vida precisa ser, Deus, obrigado porque você é santo. Porque a tua santidade permite bondade, porque a tua santidade construiu um mundo belo. E, por fim, eu termino com uma frase de um grande teólogo chamado A.W. Tozer, que ele diz, se a gente vai falar aqui bem no inglês,
A.W. Tozer, a adoração sem reverência produz emoção, mas não transformação. Então, quando ele cita essas palavras, ele está falando que se existir apenas uma canção na nossa boca, não vai ter transformação no nosso coração. Se eu só coloco lá um cantor, uma Gabriela Rocha, Felipe Rodrigues, né, um cantor gospel, a Cassiane, para tocar, mas dentro do meu coração eu não tenho reverência, respeito por Deus, não vai gerar transformação em mim. Escutar música evangélica, até o pior dos assassinos pode escutar. Agora, aquilo que vai trazer transformação para a minha vida é louvar a Deus intencionalmente, reverenciando quem Ele é e crendo naquilo. Então eu oro para que nessa manhã tu não seja apenas alguém que escuta, louva com os lábios e não com o coração, mas que seja intencional na sua vida para servir a Cristo com tudo que você tem, com todo o fôlego. Que Deus abençoe teu dia e seja abençoado em nome de Jesus.